Não é novidade que os jogos estão a cada geração de consoles mais realistas tecnicamente, a ponto de que a gente que dizia que tal jogo era realista, hoje olhamos com aquele olhar de né. Só que isso nunca foi e nunca será um problema, já que ser realista graficamente se trata de um estilo gráfico. Logo, por mais que tal jogo não seja mais realista nos dias de hoje por conta das texturas borradas ou pela baixa qualidade das animações, que na época eram de cair o queixo, eles não deixam de dar aquilo que sempre se propuseram a entregar, a diversão e o entretenimento. Jogos baseados em sprites 2D ou jogos 3D com estilos cartoons ou derivados não precisam ser realistas para serem divertidos. Tudo que precisam é um bom acabamento nos gráficos para deixá-los bonitos, já que o visual precisa ser interessante e principalmente rico em detalhes. Isso se coloca até mesmo nos jogos realistas, que precisam ter um refinamento muito bom na qualidade final. Porém, entra um detalhe que outros estilos não precisam se preocupar, que seria o compromisso em respeitar a física e a lógica do mundo real, que se não for bem feito, acaba com toda a imersão. Um exemplo é no Lies of P, que utilizando uma espada grande causa a impressão de ser pesada, e isso se reflete nos próprios golpes executados. Você sente isso, mas essa imersão cai por terra quando outras animações fazem essa mesma espada ter peso de papel. E esse é um exemplo de um jogo com gráfico realista com uma física que tira a imersão em certos momentos, mas não necessariamente atrapalha, pois esse é um game fantasioso e logo você acaba comprando essa física maluca. Então você começa a ignorar e a não prestar atenção nesses detalhes. Quanto menos realista um jogo for, menos você se importa se a física é correta ou não, já que você fica cada vez menos propício a cair no vale da estranheza nas animações e coisas ao redor. A sua cabeça entende o que é real e o que não é, por isso coisas como planar balançando os pés ou sacar uma bicicleta da mochila não incomodam nem um pouco na experiência. Já em outros casos, nós já temos um problema. Se eu vir algum fantasma... Ai! Para! Filha da... Terminou? Se eu terminei? Ou talvez não. Carregar inúmeras coisas numa maleta que o personagem nem demonstra estar com ela, ou trocar de equipamento apenas virando a mochila, tendo até alguns casos em que os jogos nem fazem questão de esconder essa troca de itens. Simplesmente somem e aparecem do nada, é isso que estamos falando de jogos bem focados no realismo. Mas por que isso não incomoda afinal de contas? Já que no mesmo jogo que temos cartuchos pequenos ocupando um slot equivalente a itens maiores, também temos essa cena. E quando olhamos, apenas pensamos no quão estranho é e por simplesmente ser loucura e totalmente impossível para fazer isso. Crer que um jogo seja realista é algo normal, afinal esses são considerados os gráficos mais difíceis e também os mais impressionantes de se fazer de maneira que a gente olhe sem perceber que estamos jogando um videogame. Porém, é na questão de jogabilidade e mecânicas onde ser mais realista de fato atrapalha. Uma das coisas mais legais de um GTA é você carregar uma quantidade alta de equipamentos, e se fosse ser realista isso não seria possível, e seria bem chato, diga-se de passagem. Ou ter que respeitar sinais de trânsito, já pensou? 50% da graça é justamente pegar qualquer carro e não se importar com o resto, ou com consequências. Isso tudo são pontos que, se fossem seguir fielmente a realidade, seria totalmente chato de se aproveitar, já que o intuito de um bom GTA é nos proporcionar diversão. Isso porque até na vida real existem coisas que detestamos, imagina se tiver isso nos jogos também. Ainda que nem falei dos GTAs mais antigos, que basicamente você nem podia prosseguir por você não estar no horário certo da missão, literalmente te fazendo entrar no save game para passar o tempo no jogo. E isso quando você sabia que dava para fazer isso, já que assim como eu, tinha muita gente que não sabia e ficava zanzando pelo mapa até dar o horário da missão. Realista? Sim. Divertido? Com certeza não. Ter uma maleta que não está presente de maneira física, com o Leon carregando quantidades absurdas de coisas e inimigos dropando todo tipo de item não incomodam, mas no mesmo jogo chega a ser estranho quando a física do cabelo do personagem não se comporta como deveria. Outros exemplos são nos jogos da série MK, que com o simples X-Ray na teoria deveria acabar com a luta no mesmo instante, mas depois de toda essa cena os lutadores estão de pé como se não fosse nada.
porque toda essa ação absurda totalmente fora do comum se torna algo divertido, e seria chato a luta acabar com um golpe só, vocês não acham? Dá pra dizer que se for divertido, não importa se é ou não realista, diferente de algo mais superficial que está lá apenas como detalhes, como destruição de cenários ou cabelos dos personagens, que por terem uma física fora do comum faz nós gamers prestar atenção naquilo e pensar, nossa, como isso tá ruim. A pior parte é que esse fato de não saber equilibrar o que não precisa ser realista acaba limitando muito a criatividade de estúdios ao fazer jogos simplesmente por medo de ignorar certas coisas, porque na prática seria impossível, mas um conselho que eu quero dar aqui: se não tá realista, mas tá divertido, então não tenha medo de fazer. Esse argumento se encaixa perfeitamente no God of War de 2018 ou no Ragnarok, onde nós podemos arremessar o machado Leviatã e fazê-lo retornar para nós, uma mecânica bem legal. Ele sempre vai bater em qualquer parede que tiver pela frente, já que ele não tem a capacidade de atravessar as coisas, porém quando o puxamos de volta, então tudo é ignorado e ele vira um objeto totalmente fantasma, fugindo totalmente do realismo que o jogo nos mostra. Ah, mas o machado tem esse poder quando o Kratos puxa, mas só quando ele puxa. Se realmente fosse ser assim, então o machado deveria atravessar a cobra quando ele tenta buscar o mesmo na cena dos 9 lagos. O machado não voltou. Isso só mostra pra gente que isso tudo é feito justamente para não atrapalhar o gameplay e não limitar as mecânicas do jogo, já que se realmente o machado não atravessasse as paredes quando chamamos de volta, o jogo ia quebrar em qualquer jogada pro espaço que o jogador fizer com o machado. Fora que isso também limitaria a ideia de jogo, já que se você parar pra pensar que não existe um jogo do Thor decente, porque quando os desenvolvedores pensaram na mecânica de arremessar o Mjolnir já veio esse problema do realismo na cabeça, mas que em God of War jogou isso pra ladeira abaixo. E ninguém ligou, afinal nem todas as mecânicas de um jogo são condizentes com a realidade do próprio jogo. Por exemplo, você nunca vai ver um machado atravessar paredes em uma cutscene, porque é realisticamente impossível, mas no gameplay isso acontece para não atrapalhar as mecânicas de combate e puzzles. O mesmo vale para Resident Evil 4, que apesar de termos uma maleta invisível com um arsenal gigantesco, o Leon está sempre com uma pistola nas cutscenes, dando a entender que o sistema da maleta com os itens estão apenas na mecânica de jogabilidade, mas não está na história dentro do jogo. Ela simplesmente não existe. Ok. Em The Last of Us a mesma coisa, Joel está sempre com a mochila transbordando de coisas, mas nas cutscenes nunca tem nada, geralmente apenas o revólver. Quando tem outro tipo de armamento numa cutscene, geralmente está no cenário, é como se ele nunca tivesse as coisas que estamos carregando, logo o gameplay não reflete 100% na história canônica, podemos dizer desta forma. Também existem casos em que seu parceiro ou parceira não são detectados em modo furtivo, mais uma vez deixando o realismo para não atrapalhar a furtividade. E falando de stealth, que também seria impossível, já que estrangular um cara a essa distância deveria chamar algum tipo de atenção, vocês não acham? Mas novamente isso seria totalmente quebrado e horrível de se executar, e o mesmo vale para silenciadores em jogos de tiros. Isso tudo são detalhes que não nos importamos, porque se fosse realmente seguir uma linha realista demais, os jogos não seriam nem de longe divertidos. E temos sim exemplos de mecânicas que são realistas e que estão presentes nos jogos, mas que se tornam um grande saco. Em Far Cry, para lutear os inimigos sempre tem essa animação, que é um jeito realista e legalzinho. Mas depois de tantas vezes você desiste de lutear simplesmente por conta de ser muito demorado e da sensação de estar perdendo tempo. Isso tudo te faz pensar se não tinha outro jeito de tornar isso mais prático. Em Red Dead Redemption a mesma coisa, é legal, é bonito, mas enche o saco depois de um tempo. Todo personagem que você for lutear tem que fazer isso. Tudo que falamos até aqui foram menus e mecânicas, mas e os cenários? O caminho tá bloqueado. Vamos escalar. Kratos prefere escalar a montanha totalmente íngreme a ter que escalar esse montinho de entulho, alegando estar com o caminho bloqueado. Sério? Onde está o realismo aqui? Ou, na prática, na verdade isso aqui é uma falta de lógica, se preferir. Kratos sendo um deus e no mesmo jogo tendo feitos de força absurdos como girar ponte dos 9 reinos ou até mesmo girar o templo de Tyr do avesso. A
questão aqui nem é tanto subir esse negócio aí, e sim a questão de que o Kratos tem uma capacidade absurda de poderes, e a quantidade de portas que ele poderia ter aberto com um simples murro para poder passar são várias, mas ele prefere sempre fazer os puzzles. Mas calma aí, se realmente fosse ser levado a sério tudo que o Kratos pode fazer, então nós não teríamos nem 30% do jogo para jogar, já que tudo isso que o Kratos faz, puzzles, escolher rotas duvidosas, são o que tornam a jornada divertida. Mais uma vez o realismo, ou a lógica nesse caso, sendo deixadas para priorizar o que é divertido. Isso tudo é muito interessante, porque sabendo que Kratos poderia fazer tais coisas, nós conseguimos com muita facilidade ignorar, simplesmente por ser muito divertido. E também é interessante ver que nossa cabeça consegue nos enganar, acreditando que na verdade o Kratos está certo e que realmente não dá para passar por ali. Mas quando estamos fora do jogo, assistindo um vídeo no YouTube, como esse por exemplo, você realmente para pensar se ele não poderia ter feito de um jeito diferente. Tudo isso para nos colocar na cabeça que a diversão vai sempre estar acima de tudo, ou seja, preferimos 1000 vezes um jogo divertido do que um jogo em que realmente podemos sair batendo em todo mundo só porque o Kratos pode. Acho que deu pra ver que o realismo e a lógica têm um limite para serem feitos, já que a diversão sempre vai vir em primeiro lugar, e que bom que a diversão é sempre colocada em primeiro lugar e algumas vezes. Porém nem sempre, já que também é por causa disso que não temos mais jogos de super-heróis por acharem que não tem como adaptar tais poderes no gameplay. Eu até entendo, mas a diversão sempre vai nos fazer ignorar detalhes como esse, pois afinal, pouco importa quando estamos apenas nos divertindo. Até a próxima e obrigado por assistir esse vídeo.